Fala pessoal, começando aqui mais um módulo de Física, módulo 29. A gente vai falar sobre óptica da visão. No material de vocês, óptica da visão está com a indicação 1, porque a gente vai ter no módulo 30 também a continuação desse mesmo assunto, óptica da visão 1, óptica da visão 2. Nesses dois módulos a gente vai analisar o comportamento óptico do nosso olho. É uma aula muito interessante, é muito bom de saber as coisas que a gente vai ficar sabendo nessa aula de hoje. Saber, por exemplo, os elementos que contribuem para o funcionamento, né, para a fisiologia do nosso globo ocular, né, quais são os principais, entre aspas, defeitos da visão que a gente pode identificar, quais são as principais correções e o que quer dizer correção de defeito visual. Enfim, a gente vai analisar muita coisa aqui. Dentre as principais situações, e vocês que estão vendo esse vídeo agora merecem saber o que é de principal para vocês poderem prestar atenção quando acontecer. Como a gente está estudando lentes esféricas, lentes convergentes, lentes divergentes, o comportamento dela e tudo mais, a gente vai analisar, por exemplo, o comportamento de uma lente natural que a gente tem na entrada do nosso globo ocular, né, que é o conhecido como cristalino, e também como que o comportamento de uma lente delgada pode ajudar a gente a corrigir o defeito da nossa visão, ok? E realmente, como eu falei anteriormente, o que significa corrigir o defeito visual, ok? Só que, além do cristalino ser a parte principal do nosso olho, a gente vai dar uma olhada nesse esquema aqui, ó, que é o que a gente chama de esquema reduzido do olho humano, né, a representação do globo ocular e os seus principais digamos assim, objetos ópticos que vão fazer ou vão contribuir, cada um na sua parte, para o funcionamento correto da nossa visão. Então vamos lá, pessoal. Nessas duas imagens, vocês estão vendo aqui, numa foto, uma imagem real de um globo ocular visto do lado de fora. Essa película que tem aqui, essa membrana, que é o que a gente chama de conjuntiva, né? Uma membrana que protege o nosso globo ocular pela parte de fora. Inclusive, quando você tem conjuntivite, é essa membrana aqui que se inflama, né, por vários motivos, mas essa membrana aqui tem justamente a função de proteger o globo ocular. No final das contas, ela obviamente vai interferir no comportamento da luz, mas os elementos que realmente interferem no comportamento da luz são esses elementos que estão no que a gente chama de olho reduzido, o esquema do globo ocular visto de lado. Olha só, a gente tem córnea, pupila, músculos ciliares, cristalino, retina, nervo óptico e cérebro. O cérebro também é um órgão do nosso sistema de visão, né? O cérebro ajuda a gente a enxergar também, a gente vai falar sobre isso. Olha só, a córnea, sendo essa parte principal da entrada do olho, é aquela parte que normalmente é transplantada, né? Quando há transplante de córnea, todo mundo já deve ter ouvido falar, é a parte de entrada do olho aqui que é transplantada. A pupila, pessoal, se você, aqui não tem, mas a parte colorida dos olhos é o que a gente chama de íris. Se você puder perceber, a íris ela funciona como um guarda-chuva, ela pode abrir e fechar, aumentando ou diminuindo o tamanho da pupila. A pupila é o nosso primeiro ponto importantíssimo do funcionamento do olho, que é por onde a luz entra no nosso olho. A pupila, que é a partezinha preta, como se fosse um buraquinho no meio do nosso olho, da íris, pode ter o tamanho aumentado ou reduzido dependendo da luminosidade. Isso é um movimento involuntário, é o nosso cérebro que coordena isso. Inclusive, se a pupila está se comportando normalmente, é um motivo para a pessoa que está sendo examinada se o seu cérebro está em condições ideais ou condições perfeitas, a pupila está funcionando corretamente. Vocês já devem ter visto em filme, ou então, não sei onde vocês podem ter visto, mas é comum você conseguir exemplos de pessoas que eventualmente passam mal e desmaiam, aí o médico chega com uma lanterna, abre o olho com as mãos e joga a luz na pupila para ver se ela está com a pupila dilatada e se a pupila contrai ao receber o estímulo da luz. Porque, na verdade, pessoal, a pupila, com o cérebro funcionando perfeitamente, ela pode abrir ou fechar dependendo da luminosidade do local.
A gente tem aqui no fundo do nosso olho uma região que é muito sensível à luz, e a pupila, ela é uma abertura de entrada para a luz, porém, ela vai também poder ser maior ou menor dependendo da luminosidade. Então é assim, vocês já devem ter percebido, em ambientes escuros, a pupila dilata, para poder captar o máximo de luz possível. Em ambientes claros, ela vai contrair para poder pegar a entrada do mínimo de luz possível. O detalhe é que quando o olho é claro, você consegue ver esse movimento um pouco mais nitidamente do que quando o olho é escuro. No nosso caso aqui, você tem a representação da pupila, exatamente um objeto frente ao olho, o raio de luz entrando exatamente pela pupila. Quando você está num quarto escuro e sai, por exemplo, na claridade e sente aquele incômodo justamente porque no quarto escuro a tua pupila está dilatada e ao sair, até a sua pupila, o seu cérebro ver a situação, interpretar e mandar o comando para ela fechar, você recebe uma quantidade muito grande de luminosidade no fundo dos olhos e aí isso incomoda. Também, você já deve ter percebido que num quarto claro, se você apaga a luz e fica escuro subitamente, você demora um pouco, mas aos poucos a tua visão vai, entre aspas, voltando, justamente porque é o tempo da sua pupila dilatar, ok? Na entrada dos olhos, quando a luz passa pela pupila, ela encontra a parte principal e a parte que tem mais a ver com o nosso estudo atual, que é o cristalino, que se trata de uma lente convergente, natural que a gente tem na entrada dos olhos. Muitos dos problemas de visão que a gente vai analisar têm a ver com o comportamento defeituoso do cristalino em muitos casos. Esse cristalino é uma lente convergente, mas em algumas pessoas converge mais do que o ideal, em outras pessoas converge menos do que o ideal. Em outras pessoas também, com a idade, esse cristalino muda o seu índice de refração, convergindo menos do que o ideal também. Agora, aqui está uma representação de uma distância que a gente já conhece, né? Considerando o cristalino uma lente, a distância de um objeto até uma lente a gente chama de P, e essa lente vai projetar uma imagem no fundo dos nossos olhos. A distância dessa lente para a imagem, que seria a profundidade dos olhos, olha só, seria o P', né? A distância de imagem. O ideal é que essa lente, que é o cristalino, convirja os raios exatamente no fundo dos olhos, onde tem uma membrana fotossensível que a gente conhece como retina. É muito importante essa parte dos olhos também, porque a imagem se formando na retina, os nervos ópticos conseguem captar os seus estímulos elétricos, levar para o cérebro e interpretar. Então, por exemplo, o cérebro é um órgão de visão mais interpretativo. Você repara que a imagem vai formar uma imagem real, que pode ser projetada no fundo dos olhos, né? A lente do cristalino, lente natural, é convergente, pode dar imagem real. Imagens reais podem ser projetadas, mas elas são invertidas. Só que ninguém enxerga invertido, né, pessoal? Os nervos ópticos se invertem aqui atrás do globo ocular, eles vão até o cérebro, de modo que o cérebro consegue interpretar para a gente poder enxergar corretamente. Então é assim, a entrada do olho é a pupila, com a entrada correta de luz e o funcionamento correto do cristalino, os raios são convergidos na retina e aí a imagem se forma perfeitamente para o nervo óptico levar para o cérebro. Basicamente isso. Agora, se o objeto afastar ou aproximar, vocês já devem ter percebido isso, que assim como uma câmera, os olhos também conseguem ajeitar o foco, né? Eu posso mudar o foco, por exemplo, da minha câmera aqui, ó, né, em relação ao lápis, ó, e esse foco pode mudar automaticamente dependendo do que a câmera vai filmar. Os nossos olhos funcionam exatamente assim. Só que a função do músculo ciliar, os músculos ciliares, que são músculos que ficam aqui em volta do olho, eles podem variar a distância focal do cristalino dependendo da distância que o objeto está do nosso olho. Normalmente esse impulso é também involuntário, esse movimento dos músculos ciliares, mas a gente consegue também forçar, né? Muita gente pode relatar que por ter problema de visão, sem os óculos ou sem a lente corretiva, força demais os olhos. Vocês já ouviram falar nisso, pessoal? Forçar demais os olhos, forçar a vista, como a gente fala no popular, é fazer o músculo ciliar trabalhar mais do que o normal, e aí te dá dor de cabeça. Então a ideia é essa, tá? A entrada pela córnea na pupila, que controla a entrada de luz nos olhos, dilata em ambientes escuros,
contrai em ambientes claros. O cristalino, que é uma lente convergente, funcionando normal, convergindo na retina, que é o anteparo de projeção dos nossos olhos, levando do nervo óptico para o cérebro. Esse cristalino pode variar a sua distância focal em função do trabalho dos músculos ciliares. Continuando aí no material de vocês, pessoal, merece destaque. Aqui vai falar sobre cristalino, pupila, retina e músculos ciliares. Resumidamente falando aquilo que a gente acabou de discutir. Cristalino é uma lente de convergência do tipo biconvexa de um objeto real. Essa lente deve produzir uma imagem real sobre a retina, para ter uma visão correta. A pupila comporta-se como um diafragma, né? Ela pode abrir e fechar, controlando a quantidade de luz que penetra no olho. Lembrando que ambiente escuro a pupila dilata e ambiente claro ela contrai. A retina é a parte sensível à luz, onde deve formar a imagem. Comporta-se como um anteparo sensível à luz. Ela está ligada ao nervo óptico que leva o impulso nervoso como informação para o cérebro, né? E os músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino, alterando sua distância focal. Bom, agora sem óculos ou lente de contato, se você usar, observe os objetos à sua volta e compare com as imagens seguintes. A gente vai ver uma imagem agora que, principalmente para quem não usa óculos, para quem não tem problema de visão, vai ajudar a entender como é que é a visão, como é que os principais defeitos de visão aparecem. Bom, nas 4 fotos que vocês têm aí na apostila, provavelmente vocês vão conseguir olhar para a apostila de vocês e perceber muito melhor do que a visão aí da tela que eu estou gravando agora. Na visão normal, vocês vão perceber que dá nitidamente para ver as pessoas sentadas, as montanhas no fundo. São 2 pontos principais que vocês têm que olharem, porque aqui o nosso objetivo é simplificar os defeitos de visão. As pessoas que estão próximas e as montanhas que estão afastadas. A pessoa que tem visão normal, o cristalino consegue variar a distância focal natural do cristalino. Os músculos ciliares conseguem variar a distância focal do cristalino, tanto para a pessoa enxergar normalmente próxima ou os objetos que estão afastados. Agora, o vocês podem observar aí, ó, a intenção de colocar essa figura na apostila é alguém que não tem miopia perceber o seguinte, que um objeto perto, o míope consegue observar. Obviamente, pessoal, que existem graus diferentes de miopia, mas funcionalmente falando, o míope enxerga de perto, sem a utilização dos óculos e com os músculos ciliares relaxados, e de longe ele vai ter dificuldade. Então, a dificuldade da miopia é enxergar objetos distantes. A hipermetropia é o contrário. Enxerga nitidamente a montanha, olha lá para você ver, e as pessoas ficam embaçadas porque estão próximas. Então, hipermetropia é a dificuldade de enxergar próximo. Já a gente vai ver por que existem essas dificuldades para o míope e para o hipermétrope. O astigmatismo ele tem dificuldade em tudo. Ele tem a vista, ela tem dificuldade de achar o foco por conta de imperfeições do globo ocular, e aí você enxerga tudo embaçado, independente se está distante ou próximo. Na visão normal, a nitidez a partir de 25 centímetros dos olhos até o infinito. 25 centímetros dos olhos é o que a gente chama de distância de acomodação visual para a visão normal. O míope tem dificuldade para ver objetos distantes, por excesso de convergência da córnea do cristalino. Então, gente, não vamos esquecer, inclusive vamos destacar. O olho míope tem excesso de convergência. Escuta, todo conjunto de córnea e cristalino é uma lente convergente, todos, de qualquer olho. Só que no olho normal existe uma convergência normal. Quando a convergência é excessiva, você tem miopia. Seguindo com os problemas, pessoal, a hipermetropia é a dificuldade para ver objetos próximos por falta de convergência. Então, vamos entender os 2 problemas que a gente acabou de ver como contrários. Enquanto a miopia é excesso de convergência do cristalino, falta de convergência do cristalino é a hipermetropia. A gente vai analisar daqui a pouco o que pode ajudar para corrigir esses problemas. O detalhe é que você pode perceber, para ter uma visão normal, você tem que ter uma convergência ideal do cristalino. O cristalino não pode convergir muito, nem pouco, nem com excesso, nem com falta. Se ele converge com excesso, é miopia. Se ele converge com falta, é hipermetropia. O astigmatismo, dificuldade para ver linhas paralelas em algumas direções por falta da curvatura da córnea e pode provocar dor de cabeça. Isso aqui, ó, o astigmatismo faz
o músculo ciliar trabalhar muito, porque como tem falta de curvatura, dificilmente o músculo ciliar vai achar uma posição de acomodação para achar um foco ideal. E aí você fica forçando a vista quando você não usa o óculos ideal, o óculos correto, os óculos corretos, melhor dizendo, e aí você vai forçar o músculo ciliar a trabalhar excessivamente, vai ficar com dor de cabeça. A presbiopia, vocês já devem ter visto, né? Muita gente que nunca usou óculos na vida, atinge uma certa idade, começa a colocar objetos, principalmente coisa para ler, muito distante dos olhos, assim com a mão, e aí, de repente, vai começar a usar óculos só para ler e enxergar coisas próximas. Né? É o que a gente chama de vista cansada no popular, mas é presbiopia, que por causa do endurecimento do cristalino, perde água e o músculo ciliar vai enfraquecer também com a idade e aparecem as mesmas dificuldades da hipermetropia. Então, um olho presbióptico ou um olho presbiopta, né, depende do que você quer dizer, tem as mesmas dificuldades de enxergar objetos próximos por falta de convergência dos nossos olhos. Nem todo mundo vai ter isso, obviamente, mas a tendência da nossa população é adquirir isso pelo tanto que a gente usa o olho em luzes e tudo mais. Bom, para a gente entender de verdade os problemas principais que a visão pode trazer, é importante a gente entender também algumas situações. Por exemplo, o termo acomodação visual, que é quando o cristalino tem a sua distância focal alterada pelo trabalho dos músculos ciliares, para você poder enxergar objetos que estão próximos ou que estão distantes. Normalmente a zona de acomodação visual é quando o músculo ciliar está relaxado e aí você não está forçando. Isso acontece entre dois pontos principais, o ponto remoto e o ponto próximo. Ponto próximo é o ponto mais próximo do teu olho que você consegue enxergar sem o músculo ciliar trabalhar. Sem você virar os olhos, por exemplo, ficar com o olho torto. Né? Aquela brincadeira que a gente faz de chegar o dedo até próximo da nariz e os olhos ficam virados. Né? E ponto remoto é o ponto mais distante que você consegue enxergar com os músculos ciliares também relaxados. A distância que existe entre o ponto próximo e o ponto remoto é o que a gente chama de zona de acomodação visual, que no caso é do ponto próximo até o ponto remoto, você consegue enxergar perfeitamente sem o músculo ciliar se forçar muito. Sendo assim, para você ter uma ideia, no olho humano, o cristalino comportando-se como uma lente convergente, objetos que estão bem distantes vão mandar raios paralelos que vão convergir no foco. O foco ideal dele está em cima da retina. Isso aqui é o funcionamento normal de um olho. Os raios são convergidos para a retina. Esse é um olho normal. Distância do ponto de acomodação próximo é de 25 centímetros. Quer dizer que se você tem um olho normal, a 25 centímetros do teu olho, você pode enxergar uma coisa sem forçar os músculos ciliares. E o ponto remoto, que é o mais distante, está no infinito. Quer dizer, a pessoa enxerga normalmente. O míope tem excesso de convergência. Olha aqui como é que, considerando o anteparo de projeção aqui, o fundo do olho, a retina, de objetos que estão fora do nosso olho, obviamente, objetos impróprios que mandam raios paralelos, o cristalino converge demais. A imagem se forma antes da retina, obviamente sem foco, então a pessoa não consegue enxergar, certo? Então, assim, se você conseguir fazer esses raios voltarem para a retina, aí você tem a visão corrigida, que é o que as lentes dos óculos fazem. Então, o olho míope converge demais e a imagem se forma antes da retina. Atenção, pessoal, para o olho míope, a correção é com lente divergente, não esquece. Pensa comigo, se o olho míope converge muito, você tem que diminuir a convergência desses raios. Para diminuir a convergência desses raios, ou você faz uma cirurgia corretiva, ou então você usa lentes. Lentes, aliás, é importante falar isso, que lentes não corrigem o problema da visão. Esse cristalino aqui, ó, que é um cristalino que converge demais, ele vai continuar com a mesma convergência. Porém, olha o que a lente faz. Os raios que chegariam paralelos, a lente divergente espalha esses raios, porque a lente divergente, o próprio nome fala, diverge os raios.
os raios chegam mais abertos no cristalino dos olhos e aí com a mesma convergência, os raios convergem corretamente na retina. Então, por exemplo, eu tenho miopia, estou de óculos, estou usando óculos, meu olho continua com o mesmo grau de miopia, certo? Porém, as lentes dos meus óculos fazem os raios de luz chegarem diferente do meu cristalino converge no lugar correto. Então, é assim, ao usar uma lente corretiva divergente, você consegue, mesmo sendo míope, enxergar corretamente, porque os raios que chegariam paralelos chegam mais abertos. Então, quer dizer, a lente corretiva divergente ajuda o cristalino nessa associação a convergir o ponto imagem exatamente em cima da retina. Então, não esquece, gente. Miopia, excesso de convergência, correção, lente divergente. A hipermetropia, pessoal, a gente já viu que é a falta de convergência dos nossos olhos, ou seja, assim, falta de convergência não quer dizer que não há convergência, viu, gente? Enquanto a miopia tem o cristalino convergindo muito, a hipermetropia tem o cristalino convergindo pouco. O cristalino é sempre convergente, mas se ele convergir pouco, é porque o olho tem hipermetropia. Nesse caso, pessoal, o cristalino funcionando como uma lente com pouca convergência, menos que o ideal, os raios paralelos são convergidos para um ponto que ficam depois da retina. Então a imagem se forma também desfocada, tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Então vamos lá, generaliza aí, por favor, pensa bem comigo, escuta bem a minha voz. O olho humano tem o cristalino que é sempre convergente. O olho míope converge mais do que o normal, a imagem se forma antes da retina, a correção é com lente divergente. O olho hipermétrope converge menos do que o normal, a imagem tem a tendência de se formar depois da retina, tem dificuldade de enxergar objetos próximos, e a lente corretiva, pensa comigo, se ele converge pouco, faz sentido você usar uma lente que o ajude a convergir, ou seja, a lente corretiva seria uma lente convergente. Dá uma olhada nesse esquema. Eu tenho um cristalino com falta de convergência, os raios poderiam chegar de forma diferente no cristalino e ele convergir em um ponto depois da retina, mas a lente associada a ele, uma lente corretiva convergente, ajuda a chegar à convergência dele no ponto ideal. Ou seja, generaliza aí mais uma vez. Miopia, converge muito, enxerga mal de longe, você tem que usar uma lente divergente para ajudar. Hipermetropia, enxerga mal de perto, converge pouco, você tem que usar uma lente convergente para ajudar. E aí, nesse caso, para o caso do míope, do hipermétrope, desculpa, a distância da acomodação visual sendo 25 centímetros, você tem essa relação aí, ó, que é muito parecida com a equação de Gauss, onde o DH seria a distância mínima de visão distinta que o hipermétrope tem. Sei lá, vamos supor que a pessoa enxerga objetos que estão no mínimo a 1 metro dela. Então esse DH aqui vai ser 1 metro. Bom, vocês vão ver a partir de agora que normalmente o ideal é você detectar o problema do olho, associar com o comportamento óptico do cristalino e depois você ser capaz de coordenar as atitudes para poder melhorar essa visão. Olha só. Número 1, a retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Aliás, esses vários comprimentos de onda convertidos pelos cones, através deles que a gente consegue diferenciar cores. Viu? Os cones são estruturas da retina que são responsáveis por identificar cores. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, se você não tiver cones na retina, vai comprometer a capacidade da visão em cores. E você sabe disso, a gente não estudou ondas ainda, mas os comprimentos de ondas diferentes da luz identificam diferentes cores. Então, a resposta, letra A. Número 2.
Entre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino à lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido, ou seja, ele incha, né? E tem seu raio de curvatura diminuído, né? Ele fica mais arredondado, olha aqui. Em situações de... peraí que eu me perdi. Figura 1. O que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de açúcar do sangue retorna aos níveis normais, quer dizer, ele foi medicado, o cristalino perde parte do excesso de água e volta ao tamanho original, desculpa. Só que o problema, pessoal, é que a pessoa que não controla bem a diabetes, ela vai ter esse processo aqui repetitivo. Então, ela fica com hiperglicemia, o cristalino fica entumecido, ele incha. Depois controla, ele volta ao normal. Aí descontrola, ele incha. Controla, ele volta ao normal. Esse repetitivo inchar e desinchar prejudica o cristalino. A respeito dessa situação, a repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando sua opacificação, ou seja, ele vai inchando e voltando ao normal, inchando e voltando ao normal, suas fibras são prejudicadas e ele vai ficando turvo, que aí ocasiona a catarata. De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais entumecido, o cristalino ter sua distância focal. Aqui está falando, no enunciado, pessoal, que quando ele está entumecido, o raio de curvatura dele diminui. Se o raio de curvatura dele diminui, a distância focal também diminui. Lembra das aulas passadas, vergência, que é a capacidade que uma lente tem de convergir o raio, por exemplo, é o inverso da distância focal. Se o olho entumecido, o raio de curvatura diminui, consequentemente a distância focal diminui. E aí, diminuindo a distância focal, a vergência aumenta, o olho fica mais convergente do que o normal. Então a distância focal fica reduzida e ele torna-se mais convergente. Aí o sujeito fica com o mesmo problema da miopia. A resposta é a letra E. Número 3. Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. Vamos lá. O olho da Bárbara converge muito e o do Carlos converge menos do que o ideal. As figuras representam os perfis de 3 lentes esféricas de vidro ABC que podem ser utilizadas por eles para corrigir seus defeitos de visão. Borda grossa, borda fina, borda grossa. Como elas são de vidro e vão ser usadas no ar, os índices de refração delas são maiores do que o do ar. Então, borda grossa é divergente, borda fina convergente. Para corrigir seus defeitos de visão, Bárbara e Carlos poderiam utilizar, respectivamente, as lentes. Espera aí que eu vou escrever para vocês aqui. Escrevam aí também. As lentes de borda grossa de vidro no ar são divergentes e as lentes de borda fina de vidro no ar são convergentes. A Bárbara converge muito, porque ela é míope. Então, ela tem que usar uma lente divergente. O Carlos converge pouco, porque é hipermétrope. Ele tem que usar uma lente para ajudar ele a convergir, certo? Então, a nossa resposta vai ser a letra D, porque a lente A, que é divergente, pode ser para a Bárbara, que converge muito. A lente B, que é convergente, pode ser para o Carlos, que converge pouco. Letra D. Esse exercício, para mim, é o ideal. Você identificar que o problema da miopia é convergir muito e, portanto, tem que usar uma lente divergente. Identificar que o problema da hipermetropia é convergir pouco, portanto, tem que usar uma lente convergente para poder diminuir os problemas. Aliás, a Bárbara também podia usar a letra C, né? Mas não tem B e C, né? Respectivamente. Tem B e C aqui, mas B não pode ser para a Bárbara, né? Senão ela vai convergir ainda mais. Então, a resposta é a letra D mesmo. Número 4. Um dos defeitos da visão se verifica quando a imagem de um objeto que deveria se formar na retina forma-se além dela. Olha isso aqui. Forma-se além dela. Essa é a formação ideal. Isso aqui é a formação do hipermetropia ou presbiopia. Converge menos do que precisa. O defeito visual e a lente corretiva mostrado na figura são, respectivamente, pode ser presbiopia e a lente corretiva seria convergente, ou pode ser hipermetropia e a lente corretiva ser convergente. Por isso que a resposta é letra E. Hipermetropia converge menos, a imagem se forma depois da retina,
e a lente convergente ajuda a corrigir. Letra E. Vamos lá, número 5. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamentos para diversos defeitos e doenças, como os relacionados à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, 12 graus, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Se tiver a córnea fina, nada feito. Para valores de dioptrias superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Você vai colocar uma outra lente dentro do olho. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. Formando a imagem correta sobre a retina quer dizer que corrigiu o defeito, né? O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fásicas, então o cara é míope, tem mais de 12 graus, colocou uma lente associada ao cristalino dentro do olho, para a correção do problema da visão apresentado é esquematizado por... A questão, pessoal, é que o olho, o cristalino, converge sempre. Se ele converge sempre, aqui ó, letra E e letra C já estão descartados. Se ele converge muito, ele tem que apresentar uma correção que o ajude a convergir no lugar correto. Letra A vai estar descartado porque, olha só, os raios passam direto. O LF aqui, que é a lente fáscica, não está fazendo nada. Agora, a letra B é a nossa resposta correta porque os raios vão chegar paralelos nos olhos. A lente fáscica, que para corrigir miopia tem que ser divergente, ela espalha o raio e com a convergência que o cristalino tem, como o raio já está chegando espalhado, ele converge em cima da retina certinho. Então, nossa resposta, letra B, olha só. Lente fáscica divergente, espalha os raios e o cristalino agora consegue convergir exatamente no ponto onde deve. Bom, aqui o texto está grande, mas está falando sobre a dificuldade que certas pessoas têm de identificar cores, né, conhecido como daltonismo, na verdade, né? O indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, os cones são as estruturas da retina que são responsáveis pela... pessoal, agora que eu vi é o número 8, tá? Pula lá para o número 8, depois eu volto no número 6 e no número 7, ok? Desculpa. Vai lá no número 8. Então, falando do daltonismo, o indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha como? Bom, se o objeto é branco e é iluminado por luz vermelha, ele consegue refletir vermelho. Uma pessoa de visão normal conseguiria distinguir a luz vermelha, conseguiria enxergar vermelho. Porém, essa pessoa não vai conseguir enxergar o vermelho, vai enxergar um objeto cinza, pois os bastonetes captam a luminosidade. Ele consegue enxergar, porém, os bastonetes não diferenciam a cor. Quem diferencia a cor